Seguindo agora para o domingo, nós vamos então ler aqui o verso 1, e eu quero dar um destaque para ele. Diz o seguinte: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, muito possivelmente este verso 1 seja o segundo julgamento diante do sinédrio, já pouco antes, por volta das 5 da manhã. E com este verso 1 do capítulo 15, é encerrada a sexta sessão sanduíche, que começa com Jesus perante o sinédrio no capítulo 14, é interrompida com a negação de Pedro e terminada quando o sinédrio dá o seu veredito final, e então, a partir do verso 2, Jesus é entregue a Pilatos. Como vimos, Marcos não registra, ele não faz distinção entre a primeira e a segunda audiência de Jesus com Pilatos, nem menciona a ida de Jesus perante Herodes, que foi enviado a Herodes quando Pilatos soube que Jesus era da Galileia. Então ele o envia a Herodes, que era o tetrarca, que era um dos... havia herdado do seu pai, Herodes o Grande, uma quarta parte do seu reino, e então ele era o governador da Galileia e também da parte além do Jordão e da Pérea. Então ele volta depois para Pilatos. Marcos não faz essa distinção. E no julgamento ali com Pilatos, então nós vamos ver algumas coisas interessantes que Pilatos, várias vezes, ao descorrer o texto, ele faz menção da realeza de Cristo, o rei dos judeus que era sempre rechaçada pelos líderes dos sacerdotes e do sinédrio. O sinédrio era uma casa com 71 membros, era a mais alta corte dos judeus, a corte judicial, mas nem tudo eles podiam resolver, eles não tinham poder para resolver todas as coisas. Em assuntos de morte era assim. Para o sinédrio, Jesus foi condenado por blasfêmia, lembramos disso na semana passada, mas com Pilatos o argumento foi conspiração, que ele estava se passando por rei, como que querendo tomar o lugar de César. E Pilatos, então, ele fica dividido, ele percebe, ele tem o discernimento de que Jesus é uma pessoa diferente, ele percebe que Jesus tinha um porte diferente, um olhar diferente, uma reação diferente. E ele percebe a maldade dos judeus, e ele pergunta a Jesus, você não se defende? E você é o rei dos judeus? Jesus, tu dizes. E depois vieram as acusações e Jesus não se defende. E você não diz nada? E Jesus guardou o silêncio. Interessante é que Pilatos sucumbiu, amigos e irmãos, sucumbiu, espremido, esmagado por sua consciência que lhe dizia tratar-se de alguém inocente, mesmo com sua esposa dizendo para que não se envolvesse na questão daquele justo, ou seja, não desse ouvidos à turba que queria condenar a Jesus, porque ela havia sonhado e havia sofrido em sonho por causa daquilo. Pilatos preferiu, Marcos também não registra, lavar as suas mãos, mas isso não lavou a sua consciência. E é interessante que, sendo Jesus o rei de fato, o Messias, os líderes da nação o rejeitaram, mas o líder do Império Romano discerniu nele alguém diferente, alguém especial. E é curioso também que esse texto, esses versos de 2 a 15, quando Jesus está diante de Pilatos, vários versos são dedicados, da mesma forma como na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vários versos foram dedicados ao burrinho, aqui vários versos são dedicados a Barrabás, onde havia um costume durante a festa de libertar um preso. E, irmãos, talvez seja esse um dos momentos mais irônicos e mais terríveis, quando eles perceberam que Barrabás poderia ser escolhido para ser libertado, os líderes insuflaram a turba que gritava, crucifica-o, crucifica-o, e já a voz de Pilatos sendo abafada, ele disse, o que eu farei?
de Jesus chamado Cristo, ele só dizia crucifica-o. E é muito interessante que Mateus, capítulo 27, verso 25, acrescenta um detalhe que se cumpriria terrivelmente na destruição de Jerusalém, que dizia o seguinte, a turba dizia, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Essa sentença de morte se cumpriu na destruição de Jerusalém. E desta forma, Pilatos não teve força. Ele quis, Ellen White diz isso no livro Desejar Todas as Nações, ele quis agradar a multidão. Ele sacrificou os princípios corretos para agradar a multidão. Irmãos, isso nos ensina tantas lições preciosas, mas uma em especial. Se nós, estando pressionados entre agradar a multidão e seguir os princípios da nossa consciência revelados na palavra de Deus, como nós reagimos, que escolha estamos fazendo entre estar bem com os outros, com as pessoas, agradar outras pessoas, ao invés de agradar a Deus, sacrificamos princípios para isso, para nós pensarmos. Pensamento final aqui da lição do domingo. O que pode impedi-lo de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso é muito grande? Uma outra reflexão. Agora, olhando para a multidão que clamava, crucifica-o, crucifica-o. Nós muitas vezes estamos ouvindo os gritos da multidão, contrários às convicções da palavra de Deus. Qual vai ser a nossa reação? Que Deus nos ajude, irmãos, a viver por princípios. E mesmo sendo pressionados, eu sei que muitas vezes não é simples, não é fácil, e Jesus nunca disse que seria fácil, mas pela graça de Deus que sejamos fiéis. Aqui colocamos um ponto final na lição do domingo.